Deus é Espírito. Você tem Espírito? Está seguro que tem Espírito? Você pode ver seu Espírito? Por quê? Porque é Espírito. Compreende? Assim é Deus. Não é possível ver nuestro espírito, quanto mais o Espírito de Deus. Eu hablo assim para que você tenha a ideia correta de como a fé funciona. Compreende? Como a fé obra. Porque você não tem que ver para crer. Você não vê seu espírito e ha creído em si mesmo. Verdade? Quando você estava em seu país e tinha sonho de vir para os Estados Unidos, sonho, você não poderia ver seu espírito e dizer-lhe assim: vá para os Estados Unidos, verdade? Pero havia uma força interior dentro de você. Havia uma crença que se você chegasse aos Estados Unidos, você iria vencer. Não é assim? Isto é fé. Isto é fé. Você acreditou em si mesmo e vindo. Você teve que atravessar a fronteira e chegar hasta este país. Então, você tinha sonho. Sonho que lhe dava segurança, certeza. Não é assim? Isto é fé. Isto é fé. Então, lo mesmo acontece delante ou de acordo com Deus. Você não pode ver o Espírito de Deus, pero há uma promessa dele, uma palavra dele, escrita em la Bíblia. E você ha creído en esta palavra. Então, de acordo com sua crença, você toma uma atitude. Não é verdade? Você ha entregado sua vida para Ele. Não tinha nada com sentimento. Nada. Porque você, quando estava em seu país de origem, você não tinha sentimento. Você tinha sonho. Você tinha desejo. Sim ou não? Não sentimento. Verdade? Então, é assim que você tem que conduzir sua fé. Não é porque eu estou sentindo a presença de Deus que eu he creído em Ele. Não, eu não creio em Deus porque lo sinto, pero porque há uma certeza de que sua palavra vai se cumprir. Sua promessa vai se cumprir. Vai se cumprir de acordo com minha atitude, com minha obra, minha ação. Amém? De acordo com sua ação, você vai receber o que Deus ha prometido. Você ha visto muitos creyentes, muitas pessoas que han creído em Deus, vivendo uma vida miserável, terrível, sim ou não? Sim. Pobre, mesmo vivendo neste país. Por quê?
Porque a maioria de los cristianos han creído em Jesus, em la Bíblia, e todavia são pobrecitos, fracassados. Por quê? Porque não han merecido? Porque não têm fé? Por quê, então? Por quê? Pero eu estou seguro que eles vão à la igreja, praticam a fé religiosa. E por que não han recebido tanto? Han sembrado muito, pero cosechado pouco. Por quê? Porque não han usado a fé com inteligência. Não han usado a fé com inteligência. Han conhecido a Bíblia, han conhecido a palavra, han conhecido Jesus, pero não han sabido como obrar sua fé. Porque não adianta você chegar à igreja, sentir a presença de Deus, de orar e falar com Ele e alabar a Ele, e depois, quando você está lá fora e vem as lutas, os problemas, você empieza a reclamar: oh meu Deus, eu não sei o que ocorre comigo, etc, etc. Então, dentro da igreja, você tem uma fé forte. Quando está fora da igreja, você se queda flaco, frágil. Não é? Você não pode sustentar sua fé de acordo com o que você sente. Se você faz isto, você vai perder sua fé, desanimar. Porque um dia você se sente bem, outro dia você se sente mal. E o que você vai fazer delante dos problemas? Jesus ha dito que todos nós outros iremos passar por dificuldades, enfrentar lutas, não é verdade? Então, quando você enfrenta a luta, qual é sua fé? Como você manipula, está certo? Como você manipula sua fé? Como você ha obrado sua fé? Se você está sentindo mal, oh meu Deus, você empieza a reclamar, isto é suficiente para sair do problema? Não! É pior. Quando você reclama, quando você habla com outra pessoa, eu estou sofrendo, minha vida está está desgraciada, você está fazendo o que o diabo quer. Você está dizendo: o diabo em minha vida é mais forte do que Deus. Você está alabando Satanás, porque você está confessando as derrotas, os problemas. E isto não pode lhe ajudar, ou pode? Então, nós outros enfrentamos problemas também, nós outros não gostamos de falar os problemas que enfrentamos. Eu nunca vou lhes dizer os problemas que eu tenho, porque não interessa, você não vai me ajudar. É verdade, sim ou não? Você não vai me ajudar. Então, eu tenho que enfrentar meus problemas, minhas dúvidas, com a fé que Deus me ha dado. Então, eu estou sempre recusando, resistindo os pensamentos de dúvidas, os pensamentos de fragilidades. O diabo falou com Jesus, não vai falar com nós outros? Claro, o diabo habla com todos.
E o que você ha hecho delante de sua voz? De sua voz? Você vai reclamar, você vai chorar? Não adianta. Você tem que resistir as dúvidas, os medos, as preocupações. Você tem que descer dentro de você mesmo. Está amarrado porque Deus é comigo. Jesus me ha salvado. Ele está comigo. Ele prometeu, Ele ha prometido. Isto você habla dentro de você mesmo. Os pensamentos negativos han venido, verdade? Sim ou não? Então, quando vêm os pensamentos negativos, então nós outros rechaçamos-los com os pensamentos positivos ou com as palavras de fé. Compreende? O diabo disse: ó, você está malo e vai morrer. Então, eu digo, em nome de Jesus, eu não estou mal, estou bem. Porque escrito está, eu estarei com vosotros todos os dias, hasta a consumação de los ciclos. Amém? Então, eu rechazo os pensamentos malos, de dúvidas, de preocupações, com os pensamentos de Deus. Amém? Com os pensamentos de Ele. Não é na Bíblia aqui. Com os pensamentos de Ele. Os pensamentos de Deus não han falhado. Amém? Então, quando você menciona, quando você habla, quando você confessa as promessas de Deus, você está obrando sua fé, você está resistindo ao diabo, você está obrando a fé que Deus lhe ha dado. E se você não hace isto, então os pensamentos diabólicos irão prevalecer em sua vida e você será fracassado. Sabe quando sua vida cambia? Quando sua vida cambia? Quando você ganha na loteria? Quando você vem na igreja? Não. Sua vida cambia quando cambia seus pensamentos. Se você não cambia seus pensamentos, você pode frequentar a igreja todos os dias, nada vai acontecer. Eu não les puedo ajudar. Se sua vida, se seus pensamentos não cambiam, o que puedo fazer por você? Minha oração não irá fazer nada por você. Nada. Você tem que cambiar a forma de pensar. Você tem que pensar como Deus ha pensado. Amém? Você tem que obrar como os homens de Deus obraram no passado. Amém? Deus disse para Abraão: Abraão, deixa tu terra, tu parentela, a casa de tu padre, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É uma palavra que Deus disse para Abraão. E Abraão, o que é isso? Obedeceu. Ele gostava? Era bueno para ele obedecer? Não era, pero ele escolheu obedecer a Deus do que os sentimentos de seu coração. Sua família disse: estás louco, homem, estás louco, como vai atravessar este deserto com tanta gente? Não há comida, como?
Es lo que diziam as pessoas que estavam cerca de ele. E é assim com você. Você tem um pensamento de Deus, pero há pessoas cerca de você que dizem: não, isto não é bueno para você. Sim ou não? Sim. Você está louco, homem? Mulher, que é isto? Então, se você dá ouvidos às pessoas, você deixa de ouvir a voz de Deus, e sua vida não vai se cambiar. Verdade? Ahorita você está pensando assim: é mesmo, eu isso, eu isso, aquilo, eu me casei a causa de uma pessoa que disse: não, é bueno para você, é uma oportunidade, você vai quedar-se bem, a pessoa tem dinheiro, e você se ha lançado nos braços daquela pessoa. Depois, você descobriu que acabava de entrar no inferno. Não é verdade? Sim. A aparência era boa, enganava as pessoas, mas depois, não é verdade? Sim. Então, quando você pensa de acordo com Deus, você está usando a fé inteligente. Você pensa. Amém. Por exemplo, só para você estar seguro de como é importante você dar ouvidos à palavra de Deus. Quando uma pessoa quer ter uma profissão buena, que lhe dá muito dinheiro como médico, o que hace essa pessoa? Estudia. Donde ella estudia? Em uma universidade. Quando esta pessoa chega na universidade, o que ela faz? O que ocorre com ela? O que se passa com ela na universidade? Pensa muito? Tem que pensar? Mais do que sentir? Ela sente algo? Não pode sentir. Tem que estudar. Estudar é o que? É usar o coração. Amém? Estudar é usar a cabeça. Então, os advogados, médicos, todas as pessoas que têm uma profissão lucrativa, tiveram que estudar, usar lá no el coração. A mesma coisa é com respeito à palavra de Deus. Se você quer receber de Deus as bendições, você tem que usar sua cabeça em la palavra de Deus. Amém? Isto não é religião. Não é religião. Fé nada tem com religião. Fé tem com o raciocínio, o uso da inteligência em la palavra de Deus. Você tem que pensar. Você não pode perguntar a alguém por que Deus disse isto. Não, você tem que buscar com Deus o que está querendo dizer comigo com esta palavra. Amém? Então, você tem que buscar, estudar, meditar, pensar os pensamentos de Deus.